Ninguém vai te contar isso de forma direta, porque destrói ilusões confortáveis. Mulheres não entregam porque você pede, insiste ou prova que é bom. Elas entregam quando sentem força, direção e ausência de necessidade. Este vídeo não é sobre sedução romântica. É sobre poder psicológico, postura e controle interno. Aqui você vai encarar verdades que incomodam, padrões que muitos negam e erros que mantêm homens implorando migalhas. Se isso te choca, é porque funciona. A maioria dos homens acredita que precisa pedir atenção, pedir respeito, pedir validação, pedir afeto, pedir concessões. E esse é o primeiro erro. Quem pede já se coloca abaixo, mesmo que não perceba. O mundo feminino não funciona pela lógica do pedido, mas pela lógica da resposta. A mulher não entrega porque alguém solicitou. Ela entrega porque algo dentro dela foi ativado, provocado, tensionado ou despertado. E quase ninguém fala sobre isso de forma crua, porque admitir essa dinâmica destrói a narrativa confortável de que tudo é justo, equilibrado e consciente. O que move decisões femininas não é o discurso, mas a sensação. Não é o argumento, mas a posição. Não é a intenção declarada, mas o subtexto. Um homem pode dizer as palavras corretas e ainda assim gerar resistência. Outro pode dizer pouco, ou quase nada, e receber naturalmente aquilo que muitos imploram durante anos. A diferença não está no que é dito, mas no que é comunicado sem palavras. E isso é poder. Maquiavel entendeu algo essencial. As pessoas não reagem à verdade, reagem à imagem da verdade. Não se movem pelo que é, mas pelo que parece ser. No jogo da influência, quem controla a percepção controla o fluxo. E no campo das relações, quem controla o próprio eixo interno passa a ser um ponto de gravidade. Mulheres não dão porque foram convencidas racionalmente. Elas cedem porque algo nelas reconhece força, direção e estabilidade, ou teme perder acesso a isso. O homem comum tenta negociar. O homem estratégico estabelece condições invisíveis. Um implora por atenção. O outro se torna escasso. Um tenta agradar. O outro seleciona. Um explica demais, o outro observa em silêncio. E esse silêncio incomoda, porque onde não há excesso de explicação, a mente feminina projeta. E projeção é uma forma poderosa de entrega emocional. Existe uma verdade desconfortável que poucos admitem. Quanto mais um homem demonstra que precisa, menos ele recebe. Quanto mais ele mostra que pode ir embora inteiro, mais o mundo se inclina. Não por maldade, mas por natureza. Segurança emocional excessivamente oferecida perde valor. Segurança emocional sustentada sem esforço aparente se torna rara. Quando um homem organiza sua vida em torno da validação feminina, ele se torna previsível. E previsibilidade mata o desejo de entrega. Já quando ele organiza sua vida em torno de propósito, direção e autocontrole, ele se torna um território que a mulher deseja acessar. Não porque foi convidada, mas porque sente que ali existe algo maior do que ela mesma. O erro não está em querer receber. O erro está em revelar a fome. A fome é percebida antes das palavras. Está no olhar ansioso, na resposta imediata, na necessidade de aprovação, na tentativa constante de manter tudo sob controle emocional. Isso comunica fragilidade. E fragilidade não inspira entrega. Inspira teste, resistência e, muitas vezes, desprezo silencioso. Mulheres testam, não porque são cruéis, mas porque precisam saber onde estão pisando. Testam limites, coerência, firmeza, capacidade de dizer não. Um homem que não sustenta limites ensina ao mundo como ele pode ser moldado. Um homem que mantém seu eixo, mesmo sob pressão emocional, comunica algo profundo. Ele não reage, ele escolhe. E é aqui que a dinâmica muda. Quando um homem para de pedir, algo estranho acontece. O espaço que antes era ocupado por explicações passa a ser preenchido por curiosidade. O espaço que antes era ocupado por esforço passa a ser preenchido por tensão. O espaço que antes era ocupado por validação constante passa a ser preenchido por silêncio. E o silêncio, quando vem de alguém seguro, não afasta, puxa. Nada disso é sobre manipulação barata. É sobre estrutura interna. Mulheres não entregam a homens desestruturados, mesmo que sejam gentis. Elas entregam a homens que parecem completos sem elas, porque isso cria a sensação de que estar ali é uma escolha, não uma necessidade. E ser escolhida por alguém que não precisa escolher ninguém é uma forma de poder psicológico que poucas resistem. Existe uma linha invisível entre ser disponível e ser descartável, entre ser atencioso e ser previsível, entre ser presente e ser absorvido. Quem cruza essa linha sem perceber passa a viver pedindo migalhas, enquanto acredita estar sendo bom. Maquiavel já alertava: a bondade sem força não é virtude, é vulnerabilidade exposta.
O homem que recebe sem pedir não força portas. Ele se torna a sala onde as portas se abrem sozinhas. Ele não pressiona, ele permite. Ele não persegue, ele avança no próprio caminho. E quem quiser acompanhá-lo precisa acelerar ou ficar para trás. Isso cria uma inversão completa da dinâmica tradicional. E é exatamente isso que quase ninguém ensina, porque exige disciplina emocional, autocontrole e a capacidade de suportar o silêncio sem implorar por alívio. Na próxima parte, vou mostrar como essa postura é construída na prática, como o comportamento cotidiano cria autoridade invisível, e por que quem tenta imitar sem entender acaba parecendo frio ou arrogante, enquanto quem entende passa despercebido, e ainda assim recebe. O erro mais comum de quem tenta aplicar essa lógica é confundir força com rigidez, silêncio com indiferença, desapego com frieza artificial. E isso destrói tudo, porque o que gera entrega não é a pose, é a coerência interna. Mulheres percebem incoerência com uma precisão quase cruel. Um homem pode tentar parecer seguro, mas se por dentro ele está em colapso, isso vaza. Sempre vaza. No tom, no tempo de resposta, na forma como reage a pequenos desvios de atenção. Por isso, antes de qualquer técnica externa, existe um ajuste interno que quase ninguém está disposto a fazer. Abandonar a necessidade de resultado imediato. O homem que precisa que algo aconteça agora já perdeu poder. Ele está emocionalmente investido antes da mulher estar. E quem investe primeiro se coloca em posição inferior, não por regra moral, mas por dinâmica psicológica. Quem precisa perde margem de manobra. O homem que recebe sem pedir não está correndo contra o tempo. Ele não tem urgência emocional. Ele não transforma cada interação em uma aposta desesperada. Isso comunica algo muito específico. Eu continuo inteiro com ou sem você. E essa mensagem não é dita, é sentida. É percebida no ritmo, na postura, na forma como ele entra e sai de situações sem carregar peso. Existe um ponto-chave aqui que quase todos ignoram. Mulheres não respondem ao esforço, respondem ao impacto. Um homem pode se esforçar muito e causar pouco impacto. Outro pode fazer quase nada e deixar uma marca profunda. Impacto vem de contraste, de não ser igual, de não estar disponível o tempo todo, de não reagir como o esperado, de não seguir o roteiro previsível do homem que quer algo. Quando você responde sempre rápido, sempre concorda, sempre se adapta, sempre explica, você elimina o mistério. E onde não há mistério, não há tensão. Onde não há tensão, não há entrega espontânea. A mulher não sente que está escolhendo algo valioso, sente que está apenas consumindo algo disponível. O homem estratégico entende que presença seletiva vale mais do que presença constante. Ele não some para manipular. Ele simplesmente tem uma vida que não gira em torno da validação feminina. E isso muda tudo. Porque agora o contato não é previsível, não é garantido, não é automático, e o cérebro humano valoriza aquilo que não pode controlar completamente. Há um desconforto silencioso que surge quando uma mulher percebe que não é o centro emocional de um homem. Não é raiva, não é rejeição explícita, é uma inquietação sutil, uma pergunta interna. Por que ele não está orbitando? Essa pergunta, se não for respondida rapidamente, se transforma em investimento emocional. Porque a mente tenta recuperar controle onde perdeu previsibilidade. Mas atenção, isso só funciona quando é real. Fingir desinteresse enquanto espera desesperadamente uma reação cria dissonância. E dissonância é percebida como falsidade. O homem que recebe sem pedir não está jogando xadrez emocional. Ele simplesmente não precisa jogar. Ele já venceu a própria dependência. Outro ponto que ninguém gosta de admitir. Mulheres testam limites de forma indireta. Não dizem até onde posso ir. Elas empurram suavemente. Um atraso aqui, uma resposta fria ali, um pequeno desrespeito disfarçado. Não por maldade, mas para medir solidez. O homem que se explica demais nesses momentos comunica medo de perder. O homem que mantém calma, firmeza e limites comunica valor. Dizer não com tranquilidade é uma das maiores demonstrações de poder psicológico. Não um não agressivo, mas um não sereno, sem culpa, sem justificativa excessiva. Isso quebra o padrão. Porque a maioria tenta compensar. Quem não compensa mostra que não negocia o próprio eixo. Existe também algo mais profundo. Mulheres não entregam mais do que recebem emocionalmente. Elas entregam proporcionalmente à sensação de valor que o homem gera nelas. E valor não vem de elogios constantes, mas de espelhamento. O homem que não reage emocionalmente a tudo obriga a mulher a se olhar. E quando ela se olha, ela se envolve. O silêncio estratégico não é ausência, é espaço. Espaço para projeção, imaginação e antecipação. Um homem que preenche todos os espaços com palavras impede a mente feminina de trabalhar. Um homem que deixa lacunas cria curiosidade.
E curiosidade é uma das portas da entrega. Outro erro comum é confundir controle com dominação. O homem que tenta controlar gera resistência. O homem que controla a si mesmo gera segurança. E segurança, paradoxalmente, permite que a mulher relaxe e entregue mais, porque ela sente que não precisa carregar o peso da direção. Quando um homem sabe para onde vai, não precisa convencer ninguém a acompanhá-lo. Ele simplesmente anda. E quem quiser, ajusta o passo. Isso muda completamente a dinâmica. Não há pedido. Não há negociação explícita. Há apenas movimento. A maioria dos homens perde tudo porque quer garantias emocionais. Quer saber onde está pisando, o que ela sente, para onde isso vai. Esse desejo por clareza excessiva mata o jogo, porque transforma algo vivo em algo burocrático. O homem que recebe sem pedir aceita a incerteza. Ele não precisa de rótulos imediatos para se sentir seguro. Na próxima parte vou mostrar como o comportamento diário, mensagens, encontros, reações, constrói essa posição sem esforço aparente. E por que quem tenta acelerar esse processo acaba sendo descartado, enquanto quem sustenta o ritmo certo passa a receber naturalmente aquilo que muitos imploram. Existe um padrão invisível que se repete em quase todas as interações. Quem tenta conduzir emocionalmente a situação acaba sendo conduzido por ela. O homem que vive reagindo ao humor, às mensagens, aos silêncios e às variações de interesse perde o controle do próprio eixo. E quando isso acontece, ele deixa de ser referência e passa a ser reflexo. Mulheres não se apoiam em reflexo, elas se apoiam em estruturas. O comportamento diário é onde tudo se decide. Não nos grandes gestos, não nas conversas profundas, não nas declarações intensas. É no cotidiano, na constância emocional, na previsibilidade do caráter, não da disponibilidade. Um homem pode ser previsível em valores e imprevisível em presença. Essa combinação cria segurança sem tédio, estabilidade sem monotonia. O homem que recebe sem pedir não usa mensagens como termômetro emocional. Ele não mede interesse por quantidade de palavras, emojis ou velocidade de resposta. Ele responde quando pode, não quando teme perder. Isso parece simples, mas é raríssimo, porque exige que o homem tenha uma vida que realmente o ocupe, não uma vida inventada para parecer ocupado. Quando um homem responde sempre rápido, sempre disponível, sempre pronto para ajustar seus planos, ele comunica que não tem prioridade maior do que aquela interação. E isso, longe de ser visto como dedicação, é percebido como falta de centro. O mundo feminino sente quando alguém abandona a própria estrutura para agradar. E isso reduz valor. Existe um ritmo natural nas coisas. Quem acelera, quebra o ritmo. Quem desacelera, cria controle. O homem estratégico não acelera vínculos. Ele permite que eles se formem. Não força intimidade. Não pressiona definição. Não tenta avançar o jogo. Ele deixa que a própria mulher avance internamente. Porque quando ela avança por conta própria, ela defende o que construiu. Uma das maiores armadilhas é a tentativa de ser compreendido. O homem que quer explicar tudo quer ser aceito. E quem busca aceitação perde autoridade. Autoridade vem da coerência, não da explicação. Um homem coerente não precisa justificar cada decisão. Ele simplesmente age conforme seus princípios. Quem se alinha, fica. Quem não se alinha, sai. E isso é fundamental. O homem que recebe sem pedir está disposto a perder. Ele não ameaça ir embora. Ele realmente pode ir. Essa possibilidade real muda tudo, porque agora a relação não é sustentada pelo medo dele, mas pela escolha dela. E escolha genuína gera entrega genuína. Existe também a gestão emocional do conflito. Quando surgem tensões, o homem comum tenta resolver rápido demais. Quer conversar, alinhar, entender. O homem estratégico observa primeiro. Ele não reage no calor. Ele deixa a poeira baixar, porque sabe que muitas tensões se resolvem sozinhas quando não são alimentadas. Reagir demais é investir demais. Quando um homem não se desestabiliza com pequenas provocações emocionais, ele comunica maturidade. E maturidade é extremamente rara. Não no discurso, mas na prática. A maioria diz ser madura, mas entra em pânico diante de incertezas. O homem que sustenta a calma em meio à ambiguidade se destaca sem esforço. Outro ponto oculto. Mulheres respeitam homens que respeitam a si mesmos. Parece óbvio, mas quase ninguém pratica. Respeitar a si mesmo significa não aceitar migalhas, não competir por atenção, não tolerar desrespeito disfarçado de brincadeira, não negociar limites internos. E isso não é dito, é mostrado. O homem que aceita tudo ensina ao outro como tratá-lo. O homem que mantém limites ensina ao outro onde está a linha. E linhas claras criam segurança, não porque restringem, mas porque organizam. Onde tudo é permitido, nada tem valor. Existe também a questão da energia emocional.
O homem que despeja tudo de uma vez se esvazia rápido. O homem que dosa mantém presença. Ele não entrega tudo no primeiro contato. Ele não expõe toda a vida, todas as dores, todos os planos. Não por jogo, mas porque entende que profundidade se constrói, não se despeja. Quando uma mulher percebe que há camadas, ela se aproxima. Quando percebe que já viu tudo, ela se afasta. Não por maldade, mas por natureza. A mente busca o que ainda não decifrou. E o homem que se revela inteiro cedo demais se torna um livro lido. E livros lidos raramente são revisitados. O homem estratégico também não usa validação como moeda. Ele não elogia excessivamente, não coloca a mulher num pedestal, não se diminui para elevar o outro. Ele reconhece, mas não exalta, porque exaltação constante cria desequilíbrio, e desequilíbrio gera desprezo silencioso. Existe uma diferença brutal entre admiração e endeusamento. Admiração aproxima, endeusamento distancia. A mulher quer ser escolhida, não adorada. Quando um homem adora, ele se coloca abaixo. Quando escolhe, ele se coloca ao lado, ou acima, dependendo da postura. E tudo isso se reflete no resultado final. O homem que não pede, recebe. Recebe atenção, recebe cuidado, recebe concessões, recebe investimento. Não porque exigiu, mas porque se tornou um ponto de referência emocional. E referências não pedem, são seguidas. Há um momento crítico em quase toda a dinâmica em que o homem acredita que já está seguro. É exatamente aí que ele começa a perder, porque segurança mal compreendida vira relaxamento excessivo, e relaxamento excessivo vira vazamento de poder. O homem que recebe sem pedir nunca confunde avanço com posse. Ele sabe que nada é garantido, e justamente por isso mantém a postura. Um dos erros mais fatais é mudar o comportamento depois de perceber interesse. Antes era calmo, centrado, seletivo. Depois passa a buscar confirmação. Antes tinha ritmo próprio. Depois começa a ajustar tudo em função dela. Essa mudança é sentida instantaneamente, não como alívio, mas como queda, porque o que atraía não era a atenção, era a independência emocional. Outro erro silencioso é a confissão precoce, abrir demais, cedo demais, acreditando que isso cria conexão. Em muitos casos, cria apenas assimetria. Vulnerabilidade é poderosa quando existe base. Sem base, é apenas exposição. O homem que se despe emocionalmente antes de haver investimento equivalente coloca peso onde ainda não há estrutura. E peso excessivo afasta. Existe também o erro de competir. Competir com outros homens, com o passado dela, com a atenção do mundo. Quem compete admite escassez. Quem se posiciona cria escassez. O homem que entra em jogos de ciúme, comparações ou disputas por atenção perde a aura de escolha e assume a de candidato. E candidatos pedem, escolhas recebem. Outro deslize comum é reagir a testes com emoção. Testes vêm disfarçados de provocações sutis, atrasos, ironias, distanciamentos momentâneos. O homem comum responde com cobrança ou ansiedade. O homem estratégico responde com estabilidade. Ele não confronta tudo, não ignora tudo. Ele escolhe o que merece resposta. Isso comunica hierarquia interna. Há também o erro da explicação excessiva. Quando algo incomoda, o homem tenta se justificar longamente, explicar intenções, provar bom caráter. Isso raramente funciona. Não porque ele esteja errado, mas porque justificativa em excesso comunica culpa, mesmo quando não existe. O homem que recebe sem pedir não se coloca no banco dos réus. Ele estabelece limites e segue. Outro ponto crítico: a necessidade de definir a relação cedo demais. Rótulos apressados são tentativas de controle emocional. São pedidos disfarçados. O homem que força a definição está tentando aliviar a própria ansiedade, não construir algo sólido. O homem estratégico permite que a definição emerja. Ele não precisa trancar portas para se sentir seguro. Existe ainda o erro de abandonar o próprio caminho, reduzir hobbies, metas, amigos, ambições para dar mais atenção. Isso parece dedicação, mas comunica dependência. E dependência mata o respeito. Mulheres não querem ser o centro da vida de um homem. Querem fazer parte de uma vida que já tem centro. Outro erro devastador é tolerar desrespeito sutil. Piadas que diminuem, exigências disfarçadas, invasões de limite mascaradas de emoção. O homem que tolera isso ensina como pode ser tratado. O homem que estabelece limites cedo evita conflitos maiores depois. Limite não é briga, é clareza. Existe uma ilusão perigosa, a de que agradar mantém. Agradar demais desgasta, porque tira a atenção criativa da relação. O homem que recebe sem pedir não está preocupado em manter a qualquer custo. Ele mantém o que é recíproco. O que não é, ele deixa ir. Essa postura muda completamente a dinâmica de poder. Outro erro invisível é usar a atenção como moeda.
Dar atenção esperando retorno específico. Isso cria expectativa. Expectativa cria frustração. Frustração vaza. O homem que oferece atenção porque escolhe, não porque espera algo, mantém integridade. Integridade é sentida. E integridade sustenta valor. Há também o erro de confundir firmeza com rigidez. Tornar-se frio, distante e inacessível demais. Isso não cria entrega, cria afastamento. O equilíbrio é sutil. Presença sem dependência. Interesse sem apego. Direção sem imposição. Poucos conseguem sustentar isso porque exige autodomínio constante. O homem que recebe sem pedir observa mais do que fala. Ajusta menos do que mantém. Ele não corrige cada detalhe. Ele mantém o eixo e deixa o outro se ajustar. Isso não é arrogância, é economia emocional. Quem investe emoção com parcimônia raramente fica em desvantagem. E aqui está a verdade mais incômoda. Muitos homens perdem não porque fazem algo errado, mas porque fazem demais. Excesso de mensagem, excesso de explicação, excesso de presença, excesso de preocupação. Excesso mata a atenção. Tensão alimenta a entrega. O momento mais perigoso não é o início. É quando o vínculo já existe e a emoção começa a crescer. É aí que a maioria cai. Porque manter postura quando não há apego é fácil. Manter quando há desejo exige disciplina. O homem que recebe sem pedir entende isso e se prepara antes. Ele não confia no impulso, confia na estrutura que construiu. Quando emoções surgem, o instinto manda se aproximar demais, garantir, segurar. O homem comum obedece. O homem estratégico observa o impulso e não o segue automaticamente. Ele não reprime o sentimento, mas também não o deixa dirigir o comportamento. Ele mantém o mesmo ritmo que o tornou referência. Mudanças bruscas denunciam insegurança. Existe uma regra silenciosa. Quanto mais intenso o sentimento, mais simples deve ser a ação. Intensidade emocional não pede dramatização, pede clareza. O homem que começa a agir de forma errática quando sente mais, revela que perdeu o eixo. E perder o eixo, mesmo temporariamente, muda a dinâmica de poder. Outro ponto crítico é o manejo da expectativa. Emoção cria projeção. Projeção cria expectativa. Expectativa cria cobrança invisível. O homem que recebe sem pedir corta esse ciclo cedo. Ele não cria roteiros mentais sobre o que deveria acontecer. Ele vive o que acontece. Isso o mantém presente e impede frustrações silenciosas que vazam no comportamento. Há também a armadilha da exclusividade emocional antecipada. Passar a agir como se já houvesse compromisso antes de ele existir. Ajustar decisões importantes, abrir mão de oportunidades, reorganizar a vida sem que isso tenha sido construído em conjunto. Isso comunica pressa e dependência. A entrega que nasce daí é frágil. Sustentar a posição ao longo do tempo exige algo simples e difícil: consistência. Não constância de atenção, mas constância de caráter. O homem que muda de valores conforme a situação perde credibilidade. O que mantém princípios, mesmo quando isso custa conforto imediato, ganha respeito duradouro. Existe também a gestão do silêncio prolongado. Em fases mais calmas, o contato pode diminuir. O homem inseguro interpreta como ameaça. O homem estratégico interpreta como ciclo. Ele não preenche o vazio por medo. Ele deixa o tempo trabalhar, porque entende que conexões fortes suportam pausas sem colapsar. Quando surgem conflitos reais, não testes sutis, a postura permanece. O homem não explode nem se fecha completamente. Ele expõe o que precisa ser exposto sem acusar, sem dramatizar. Fala pouco e com precisão. E depois observa. Ele não força a resolução imediata. Ele permite que o outro processe. Isso mantém a hierarquia emocional. Outro aspecto essencial é a manutenção do próprio caminho. Mesmo com vínculo, o homem não abandona projetos, ambições, rotina física e mental. Ele não terceiriza o sentido da vida para a relação. Isso preserva a atração, porque nada seca mais rápido o interesse do que sentir que o outro deixou de crescer. Há um erro comum: usar a relação como fonte primária de regulação emocional. Desabafar tudo, buscar alívio constante, transformar a mulher em âncora psicológica. Isso sobrecarrega. O homem que recebe sem pedir tem outras âncoras: disciplina, trabalho, propósito, autocontrole. A relação complementa, não sustenta. Com o tempo, algo curioso acontece. A mulher passa a investir mais do que o homem. Não porque ele exigiu, mas porque o espaço que ele mantém permite que ela escolha investir. E o que é escolhido é defendido. Essa inversão só ocorre quando o homem não tenta produzi-la artificialmente. Sustentar essa posição também exige aceitar perdas. Nem toda mulher ficará. Nem toda dinâmica evoluirá. O homem que tenta salvar tudo perde tudo. O que aceita perder preserva a própria força. E força preservada atrai novas oportunidades.
dentro ou fora da relação. Existe uma tranquilidade silenciosa no homem que não pede. Ele não vive calculando. Ele não vive tentando garantir. Ele confia no próprio eixo. E essa confiança não é arrogante, é estável. Estabilidade é rara. E o que é raro recebe naturalmente. O afastamento real é o teste final. É onde quase todos fracassam. Porque quando o silêncio deixa de ser jogo e se torna distância concreta, o medo aparece. E o medo revela tudo o que estava escondido. O homem que não se preparou internamente tenta corrigir o afastamento com ação desesperada. Mensagens longas, explicações tardias, tentativas de resolver, pedidos disfarçados de maturidade. E cada movimento desses aprofunda ainda mais o abismo. O homem que recebe sem pedir entende algo cruel. Quando o afastamento acontece, ele já começou antes. Sempre começa antes. Começa no momento em que a tensão caiu, em que a previsibilidade se instalou, em que o eixo foi deslocado. Tentar consertar no final é agir tarde demais. O que resta agora não é agir, é sustentar. Aqui existe uma diferença brutal entre abandono e ausência. O homem fraco abandona o próprio valor para tentar manter alguém. O homem forte aceita a ausência sem se abandonar. Ele não corre atrás para aliviar a dor. Ele suporta o desconforto em silêncio, não como estratégia, mas como consequência natural de quem não negocia o próprio eixo. Quando o afastamento ocorre, a maioria tenta restaurar controle. Pergunta o que houve, pede clareza, exige definição. Isso parece maduro, mas na prática é uma tentativa de reduzir a incerteza interna. O homem estratégico tolera a incerteza. Ele não precisa de respostas imediatas para continuar inteiro. Essa postura muda tudo. Existe algo contra-intuitivo aqui. O afastamento só se torna definitivo quando é perseguido. Enquanto há espaço, existe possibilidade. Quando o espaço é invadido, a mente feminina associa a presença à pressão. E ninguém entrega algo sob pressão, apenas se afasta mais. O homem que não pede, não some para punir, nem aparece para implorar. Ele mantém o mesmo comportamento que tinha antes do afastamento. Ele continua vivendo, trabalhando, cuidando do corpo, avançando. Isso comunica algo poderoso sem dizer uma palavra. Minha vida não parou. E isso muitas vezes reativa a curiosidade onde antes havia indiferença. Quando a mulher percebe que o afastamento não desorganizou o homem, algo se desloca internamente. Porque o afastamento, em muitos casos, é um teste inconsciente de impacto. Se eu sair, o que acontece? Quando a resposta é nada colapsa, o valor do homem sobe. Não por vingança, mas por solidez. Outro erro comum é tentar usar frieza artificial. Cortar contato abruptamente, agir com desprezo, jogar indiferença como arma. Isso não é força, é reação. E reação comunica ferida. O homem que recebe sem pedir não reage. Ele mantém dignidade. Dignidade não é silêncio agressivo, é postura neutra e firme. Se houver contato durante o afastamento, ele não usa o momento para cobrança ou ajuste. Ele não tenta resolver tudo agora. Ele mantém leveza, clareza e limite. Fala pouco, não revive o passado, não pressiona o futuro. Ele entende que o presente é o único lugar onde algo pode renascer. Existe uma verdade dura. Muitas vezes, o afastamento é necessário para restaurar equilíbrio. Relações que nunca passam por distância raramente são escolhidas conscientemente, são apenas mantidas por hábito. A distância força a escolha, e escolha é o terreno da entrega verdadeira. O homem que tenta impedir o afastamento impede a escolha. O homem que permite o afastamento cria a possibilidade de retorno genuíno. E se o retorno não vier, ele não perde a si mesmo no processo. Isso é vitória silenciosa. Outro ponto ignorado. O afastamento revela dependência escondida. Se o homem entra em colapso, ele descobre algo sobre si que precisa ser corrigido. O homem estratégico usa o afastamento como diagnóstico. Onde doeu demais, havia apego excessivo. Onde houve pânico, havia carência. Ele não foge dessa verdade. Ele trabalha nela. Com o tempo, duas coisas acontecem. Ou a mulher retorna com outro nível de investimento, ou não retorna. Em ambos os casos, o homem que não pediu saiu fortalecido, porque não sacrificou o próprio valor para tentar manter algo incerto. Ele preservou a única coisa que realmente controla, a própria postura. Quando a reconexão acontece, o perigo não desaparece, ele muda de forma. O retorno costuma ser interpretado como vitória, e é exatamente essa interpretação que arruína tudo, porque o homem que comemora internamente o retorno já se colocou abaixo de novo. Ele transforma a escolha dela em validação pessoal, e validação pessoal é o solo onde o eixo começa a rachar. O erro final é sutil, mudar a postura para manter o que voltou. Esse impulso é quase automático, mais atenção, mais disponibilidade, mais esforço para não perder de novo. O homem acredita que agora precisa provar algo.
E ao tentar provar, ele desfaz aquilo que permitiu o retorno. A mulher não voltou porque ele mudou, voltou porque ele não mudou. Esquecer isso é fatal. A reconexão real só se sustenta quando o homem permanece o mesmo ritmo, mesma presença seletiva, mesmos limites, mesma vida em movimento. O retorno não concede licença para abandonar o eixo. Pelo contrário, exige ainda mais consistência, porque agora há memória, e qualquer deslize é comparado ao homem que ela reencontrou, não ao que ela deixou. Existe um teste silencioso após o retorno. Ele vai se ajustar a mim agora? Não é feito conscientemente, é sentido. Pequenas variações de comportamento são observadas com atenção. O homem que começa a ceder demais comunica insegurança tardia, e insegurança tardia destrói o respeito mais rápido do que a inicial, porque vem depois da prova. Outro erro devastador é buscar conversa de fechamento sobre o passado, querer entender o que aconteceu, o que mudou, o que ela sentiu. Isso parece maturidade, mas muitas vezes é apenas ansiedade atrasada. O homem que recebe sem pedir não precisa reabrir feridas para se sentir seguro. Ele vive o presente. O passado já cumpriu sua função. Quando a mulher retorna, ela retorna para o homem que sustentou, não para o homem que explica. Quanto mais ele tenta verbalizar segurança, menos segurança ele transmite. Segurança não se afirma, se demonstra pela continuidade. Há também a armadilha da recompensa emocional. O homem passa a oferecer mais carinho, mais palavras, mais garantias, como se estivesse pagando pela volta. Isso cria desequilíbrio imediato. Relações não sobrevivem a dívidas emocionais invisíveis. O retorno deve ser integrado, não celebrado como concessão. O homem estratégico entende que retorno não é ponto final, é ponto de observação. Ele não acelera, não intensifica, não cria novos acordos implícitos. Ele permite que o vínculo se reorganize naturalmente. E essa paciência é interpretada como força, porque mostra que ele não precisava do retorno para continuar inteiro. Existe uma diferença crucial entre acolher e se submeter. O homem acolhe sem se diminuir. Ele não pune o passado, mas também não se curva a ele. Ele mantém leveza sem esquecer limites. Essa combinação é rara, e raridade mantém valor. Outro erro comum é fechar a porta para o mundo após o retorno. Tornar-se novamente exclusivo emocionalmente, reduzir contatos, diminuir vida social. Isso comunica dependência restaurada. A mulher não retorna para ser o centro, retorna para fazer parte de algo que continua vivo. Quando esse algo morre, o interesse morre junto. Há também o perigo da validação atrasada. A mulher passa a demonstrar mais investimento, mais atenção, mais entrega. O homem carente por dentro absorve isso como combustível emocional e começa a depender. Dependência cria medo, medo vaza, e o ciclo recomeça. O homem que recebe sem pedir aprecia o investimento sem se alimentar dele. Ele não se torna refém da atenção. Ele continua regulando a própria energia. Isso mantém a assimetria saudável, não de poder bruto, mas de estabilidade. O retorno é um espelho. Ele revela se o homem realmente mudou internamente ou se apenas suportou o silêncio esperando recompensa. Quem suportou esperando algo cai. Quem suportou porque não havia alternativa interna se mantém. Existe uma verdade silenciosa. Muitas reconexões não deveriam virar continuação. Deveriam ser fechamento digno. O homem que não pede também sabe quando não continuar. Ele não insiste em histórias que já cumpriram seu ciclo. Ele não prolonga por medo de ficar sozinho. Ele escolhe. E essa capacidade de escolher, mesmo após o retorno, é o que consolida tudo. Porque agora a relação não existe por necessidade, nem por carência, nem por medo. Existe por decisão mútua. E decisões mútuas só se sustentam quando nenhum dos dois está ajoelhado emocionalmente. Quando essa postura deixa de ser aplicada como método e passa a ser vivida como identidade, algo muda de forma irreversível. O homem já não está tentando fazer dar certo. Ele está sendo. E ser é mais poderoso do que fazer, porque o fazer exige esforço contínuo. O ser exige apenas coerência. O mundo reage ao que é estável. O instável implora. O estável atrai. A transformação definitiva acontece quando o homem para de medir seu valor pelo retorno externo. Ele não acorda perguntando se será escolhido hoje. Ele acorda sabendo quem é, independentemente do que venha. Esse deslocamento interno é silencioso, mas profundo. Ele altera o olhar, o ritmo, a forma de ocupar espaços. E isso é percebido antes de qualquer palavra. Quando o homem deixa de pedir para sempre, não é porque ele se tornou frio ou inacessível. É porque ele parou de negociar a própria dignidade. Ele entende que pedir na maioria das vezes é uma tentativa de aliviar a ansiedade interna. E ele não precisa mais desse alívio. Ele aprendeu a sustentar o desconforto sem se trair.
Existe uma calma específica nesse homem. Não é apatia, é domínio. Ele sente desejo sem urgência. Ele sente interesse sem apego. Ele sente atração sem submissão. Essa combinação cria uma presença que não força nada, e exatamente por isso recebe muito. As mulheres não dão porque ele exige. Elas oferecem porque percebem que ali existe algo que não se curva. Algo que não muda de forma conforme o humor do ambiente. Algo que permanece. Permanência gera confiança. Confiança gera entrega espontânea. Não a entrega dramática, mas a natural. Aquela que acontece sem discurso. Esse homem não entra em disputas emocionais. Não tenta provar nada. Não se defende excessivamente. Não se explica para ser aceito. Ele se posiciona. E posicionamento é linguagem de poder. Quem se posiciona não precisa pedir lugar. Ocupa. Com o tempo, o padrão se repete. Situações diferentes, pessoas diferentes, dinâmica semelhante. O mundo começa a se ajustar ao ritmo dele. Convites surgem, concessões aparecem. A tensão flui. Não porque ele se tornou especial, mas porque deixou de se colocar abaixo. Há uma maturidade dura nesse caminho. Aceitar que nem todos ficarão, nem todos oferecerão, nem todos escolherão. E isso não fere, porque a identidade não está mais ancorada na escolha do outro. Está ancorada na própria estrutura. O homem que chega aqui não busca mais atalhos. Ele não quer técnicas rápidas. Ele sabe que qualquer coisa que precise ser mantida com esforço constante não é real. O que é real se sustenta sozinho. E se não se sustenta, não vale o custo interno. Esse homem também entende que receber sem pedir não é sobre ganhar dos outros. É sobre não perder de si. Ele não precisa vencer dinâmicas. Ele transcende. Não reage a provocações, não entra em jogos, não se desorganiza para agradar. Ele permanece inteiro. E integridade é magnética. Quando há entrega, ele recebe sem se embriagar. Quando não há, ele segue sem ressentimento. Ele não transforma a ausência em drama, nem presença em muleta emocional. Ele mantém o eixo, sempre. Essa postura não garante finais felizes em todas as histórias, mas garante algo maior. Respeito próprio inegociável. E respeito próprio muda tudo, porque o mundo trata você da forma como você se trata quando ninguém está olhando. No fim, o segredo que poucos aceitam é simples e cruel. Quem pede, ensina a não dar. Quem sustenta, ensina a oferecer. Não por manipulação, não por cálculo, mas por postura. E quando o homem finalmente entende isso, não com a mente, mas com o corpo, com o tempo, com as perdas, ele nunca mais volta a pedir. Não porque não quer, mas porque já não precisa. O mundo sente e responde.